pela força que tem no Evangelho para crianças, na evangelização infantil, e para nós é uma grande alegria vir aqui. É um dia importantíssimo para a nossa vida. Antes de tudo, muito obrigado a todos. E fomos convidados a falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. E nas nossas pesquisas, nos estudos, buscando ler ainda mais, mergulhar ainda mais na grandeza desta obra divina, percebemos, meus irmãos, como todos já devem ter percebido, que essa história começou há muito tempo atrás. Que esse projeto de luz que Allan Kardec trouxe em forma da codificação se iniciou há muito tempo. Vem como um mecanismo enorme de construção divina. Temos que voltar um pouco mais, até a época em que Jesus veio à Terra, até o período que ele pisou aqui. Porque o Mestre estava em sua última ceia com os seus seguidores, conversando com eles e dizendo que era a hora de ir embora, que era chegada a hora dele, Jesus, partir. E os discípulos se mostravam muito tristes. Imaginemos, meus irmãos, conviver com Jesus por 3 anos, todos os dias, e saber que era a hora dele ir embora. E Jesus explicava mais, que um deles iria traí-lo, entregá-lo aos poderosos do mundo. E dizia mais, meus irmãos, depois de Pedro, o apóstolo, dizer: Senhor, eu estarei contigo em todos os instantes, entregarei a minha vida a ti, Senhor. O Mestre teve que explicá-lo que ainda naquele dia, Pedro iria negá-lo por 3 vezes. Esse era o ambiente espiritual daquela conversa. Difícil, triste. Os apóstolos sentiam o coração partido. E aí Jesus, como está descrito no capítulo 14 do Evangelho de João, olha para aqueles seguidores e os consola. Diz a eles: não se perturbe o vosso coração. Eu irei ao meu Pai para preparar-lhes um lugar. Credes em mim. Se assim não fosse, eu não os falaria. Eu irei ao Pai, mas voltarei para vocês. Credes em mim. Vocês já conhecem o caminho. E Tomé, com suas dificuldades de fé, diz: mas que caminho, Senhor? Nós não sabemos o caminho. Nos ensina. E Jesus olha nos olhos daquele apóstolo e diz: Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem crê em mim e quem me vê, vê o Pai. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. E Filipe diz: Senhor, então mostra-nos o Pai, vai nos ser o bastante. E Jesus o diz: Filipe, tu estás comigo e não vês o Pai. Quem me vê, vê ao Pai e acredita, ao menos pelas obras. Tudo que faço não faço de mim, minhas palavras não são minhas, mas do Pai. Crede em mim. Crede em mim e segue os meus mandamentos. E no versículo 16, meus irmãos, vem a promessa: e eu rogarei ao Pai, e Ele lhes enviará o Consolador, que estará com vocês para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo viu, mas não reconheceu, mas que vocês reconhecem, porque está no meio de vocês. Era o Consolador prometido, meus irmãos. O Espiritismo. O Consolador prometido por Jesus, é isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Nos reunindo em nome dele, pelo movimento espírita. Eis que era necessário que mais adiante viesse uma nova ciência com novas luzes. Eis que era necessário que para novos povos que estivessem no mundo, novas explicações, porque Jesus falava conforme o entendimento daquele povo, plantando sementes de luz para depois florescer. Então ele promete o Espiritismo. E para a efetivação
deste movimento celeste, era necessário que viessem um dos seus seguidores mais fiéis. O Cristo escolhe entre tantos seguidores, entre tantos servos, aquele que trazia consigo mais bom senso, o bom senso encarnado, aquele que iria ser fiel nas maiores dificuldades, que não se permitiria ser enganado pela escuridão do mundo. E nós o conhecemos muito bem, meus irmãos, Allan Kardec. Eis que Jesus envia Kardec para preparar a codificação, para preparar este livro de luz que nós homenageamos hoje. Kardec vem como um dos seus servidores mais próximos, grandioso como sempre foi, vem ao mundo e começa a trabalhar na educação de crianças, de jovens, volta a sua vida para novas formas de educar, educação com amor, ligando os professores aos que estudam com eles. Era um homem de posses, filho de juiz. Porém, quando parte para a sua vida profissional, vive dificuldades. Seus institutos, por vezes, não prosperam. Ele segue adiante trabalhando, meus irmãos. E só após os 50 anos de idade, aquele discípulo de Pestalozzi, Allan Kardec, só após os 50 anos, vai se voltar ao movimento, à codificação espírita. E a gente pode pensar, mas que demora, mas tanto tempo. É porque algumas coisas, meus irmãos, só após a maturidade, a grandeza da maturidade. A juventude tem sua beleza, é vigorosa, é forte, mas alguns conhecimentos evangélicos exigem de nós a maturidade que os anos trazem. E eis que Kardec inicia o seu trabalho bendito. E ele vem exatamente no tempo correto. Porque se ele vem anos atrás, teria queimado nas fogueiras da Inquisição. Se ele demora um pouco mais, meus irmãos, eis que o movimento materialista que tomava toda a Europa iria se espalhar por todo o mundo ocidental. Porque a ciência avançava e trazia consigo uma incredulidade terrível. A religião da época, com seus dogmas, com suas ameaças, se via quase sem defesas. As grandes mentes da Europa afirmavam taxativamente que Deus morreu e que os centros religiosos iriam se tornar museus para atestar a inocência humana que buscava ali o ópio, a enganação. E nesse período de escuridão das grandes mentes, porque pessoas muito inteligentes, muitas vezes são pigmeus morais, meus irmãos, caem no orgulho, nas dificuldades. Nesse movimento é que Kardec chega, trazendo a fé raciocinada, trazendo essa codificação bendita, que devolveria a paz e a esperança para os corações, com uma sublimeza fora do comum, com uma perfeição na escrita, com um cadenciamento lógico. Logo no início da obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele bota objetivos desta obra. E diz que o Evangelho pode ser dividido com as palavras comuns da vida do Cristo, com os milagres, com as palavras que serviram como base para os dogmas da Igreja, e por fim, com o seu ensinamento moral. E Kardec explica que nessa parte, no ensinamento moral de Jesus, ele produz a sua obra. Diz que se as outras partes do Evangelho foram fruto de inúmeros conflitos e dificuldades, a moral do Cristo é aceita por todos. E é ali que ele vai trabalhar, meus irmãos. É ali que ele busca desenvolver e passar para pessoas novas explicações. A chave bendita para a compreensão do que estava no Evangelho de Jesus. Uma fé com lógica, que não precisa de ameaças, que não precisa de mentiras, que permite que os seus seguidores pensem. Kardec vem com este trabalho e começa a nos explicar pouco a pouco, partindo para o capítulo 1,
que ele coloca: não vim destruir a lei em seu título. Ele explica as 3 revelações dos céus: Moisés, Jesus e o Espiritismo. E começando com Moisés, a primeira coisa que ele nos explica é o seguinte: que Moisés recebe os 10 mandamentos como lei divina, mas que além dos 10 mandamentos, ele como codificador, ele Moisés, como educador de um povo, criou as leis civis, as leis penais, que tudo isso está no Velho Testamento, e que nós devemos observar melhor o que é lei divina e lei eterna que estão nos 10 mandamentos. E isso explica muita coisa, meus irmãos, porque quando nós vamos ao Velho Testamento, achamos muita coisa estranha, diferente. Por exemplo, um Deus que odeia, que esmaga seus inimigos. Muitas frases que foram utilizadas por Moisés à época para educar um povo turbulento, violento, se confundiram com as leis divinas nessa apresentação. Ele explica claramente. E para nós espíritas que sofremos muito, quando algumas pessoas dizem: mas a Bíblia proíbe a comunicação com os mortos. Esse trecho do Evangelho segundo o Espiritismo é uma grande luz. Porque a proibição do capítulo 18 de Deuteronômio, a proibição da comunicação com os mortos, era uma lei de Moisés. Não era uma lei divina. À época, o povo hebreu não tinha condições de lidar com a mediunidade. Ninguém queria receber comunicações espirituais para entender melhor os 10 mandamentos, não. O povo buscava a pitonisa, tutelada por Moisés, a médium da época, e queria saber como enriquecer, como invadir os terrenos dos vizinhos, como tomar para si rebanhos alheios, como trazer seu amor de volta. E eis que diante de uma multidão, porque as 12 tribos de Israel se movimentaram para ouvir essa pessoa que falava, que trazia ditas adivinhações, diante de uma multidão que não queria aprender a lei celeste, mas queria ter vantagens nas coisas do mundo, a espiritualidade maior cancelou essa comunicação mediúnica. E Moisés, com sua mediunidade, recebeu as informações que não seria mais permitido. Só que a multidão não aceitava mais. Queria ouvir mais e mais daquela pitonisa. Era necessário que o codificador tomasse alguma atitude, e Moisés coloca no capítulo 18 de Deuteronômio que era abominável para Deus a comunicação com os mortos. Era uma forma de educar aquele povo, meus irmãos. Os 10 mandamentos, sim, aqueles são divinos e eternos. A lei mosaica era adequada àquele tempo, ao povo hebreu. E Kardec segue no capítulo 1, agora falando sobre o nosso Mestre Jesus. De quando a luz veio ao mundo, de que o Mestre não veio destruir a lei, porém dar-lhe continuidade no que era dela divino. As leis humanas de Moisés, essas foram modificadas. Porque o que antes era olho por olho, dente por dente, tornou-se perdoa 70 vezes 7. O Deus que odiava, que esmagava os inimigos, se tornou o paizinho dos céus, que era todo amor e compreensão. Jesus ilumina o mundo com a sua presença, com a sua grandiosidade. Traz ensinamentos voltados também às criaturas daquela época, a compreensão que a humanidade tinha naquele tempo. E com sua grandiosidade, planta sementes de luz que regem as nossas vidas até hoje. Era muito difícil falar para aquele povo sobre lei de causa e efeito. As pessoas ainda tinham uma visão muito estreita do que seria o plano espiritual. Eis que Jesus vem iluminando o planeta, modificando o destino da humanidade com a sua segunda revelação. E após
todas as dificuldades que se apresentaram ao trabalho do Cristo. Segue a humanidade em sua caminhada e quis Jesus que uma terceira revelação se fizesse. É essa, o Espiritismo. Ele envia os seus trabalhadores e não mais centrado numa única figura, porque quis também o nosso Mestre Jesus que a verdade chovesse por todos os lugares do mundo. E vem o Espiritismo, meus irmãos, trazer a nova luz, trazer a paz aos corações sofredores, explicar claramente as coisas que à época de Jesus não havia como ser explicadas. Vem esse movimento que nós amamos tanto, dizendo que o mundo espiritual é comum e interage conosco, explicando às criaturas todos os efeitos das atitudes que ela mesma toma, iluminando todo o globo em um processo que será feito passo a passo, pouco a pouco, levando às pessoas um conhecimento que por outros tempos nós não tínhamos condição de ter, nos aproximando cada vez mais, porque essa é uma das formas e ferramentas do Evangelho segundo o Espiritismo, nos aproximar cada vez mais da compreensão do Evangelho de Jesus. É isso que Kardec queria fazer, abrir os nossos olhos, porque as interpretações equivocadas trouxeram grandes prejuízos à humanidade. Por muitas vezes, as traduções, que depois eram copiadas e recopiadas, trouxeram equívocos, meus irmãos. Bastava que um errasse, os outros iam copiando e assim seguia. Algumas coisas foram explicadas por Allan Kardec de forma grandiosa no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, a tal ponto que ele coloca um capítulo com o título Moral Estranha, capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, porque é relatado neste capítulo e depois explicada a função, o que Jesus queria dizer. É relatado que o nosso Senhor Jesus vinha e junto dele uma multidão de criaturas. Ele se volta para o povo e diz: aquele que vem a mim e não odeia o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, não pode ser meu discípulo. É estranho, não é, meus irmãos? E nós pensamos, mas como é que pode? Ele era todo amor. Que ensinamento é esse? Como pode ser? E Kardec nos explica, meus irmãos, que a pobreza da linguagem humana fazia com que, muitas vezes, uma palavra fosse utilizada para vários sentidos. E que, especificamente, neste caso, relacionado a Jesus, a tradução seria amar menos. A mesma palavra era usada para odiar e amar menos. Olha como muda o ensinamento. Começa a ter sentido, melhor compreensão. É abrir os olhos para compreender Jesus, meus irmãos. E ele segue nesse capítulo da moral estranha e fala sobre o exemplo em que foi dito por Jesus: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico chegar ao reino dos céus. Meus irmãos, alguém que viver nessa existência com a prova da riqueza, abre um trecho desse do Evangelho, aí pensa, não tem como. Eu não sei se vocês já viram um camelo, mas a gente vê na TV, lá no Rio Grande do Norte tem, é um bicho enorme, maior do que um cavalo. Como é que vai passar no buraco de uma agulha? É para abrir e fechar. Mas Kardec vem com sua luz, explicando a moral estranha, meus irmãos. A mesma palavra que se utilizava para camelo, se utilizava também para corda, porque a corda era produzida com pelos de camelo. Olha a diferença. Então a criatura que simplesmente vive com os bens materiais em excesso, não está condenada não.
A mensagem era outra. Nós já sabemos que o dinheiro em si não é pecado. O importante é a forma de se lidar com aquilo. E segue adiante o capítulo da moral estranha, meus irmãos, nos aproximando mais do real ensinamento de Jesus. No trecho de Mateus que ele diz: eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Quem disse isso? Um general? Não, Jesus. Aquele que era todo amor. É necessário compreender, meus irmãos, que o que o mestre nos ensinava, diz Kardec, era que a sua nova lei iriam trazer muitas divisões, que os que eram favorecidos com a situação atual, os fariseus, os sacerdotes, os que exploravam o povo em nome de Deus, não iriam aceitar aquela nova lei, em que todos eram iguais, eram irmãos, em que a comunicação com o Pai era feita de coração para coração. Muitas, dizia Jesus, seriam as dificuldades enfrentadas pelos que abraçassem a lei, a nova lei de Jesus. Essa era a espada dos adversários gratuitos, dos perseguidores, dos que não queriam que se estabelecesse aquela nova fé. A tal ponto, meus irmãos, que eles o assassinaram. Tamanha foi as dificuldades que vieram ao mundo, tamanho foram os rivais gratuitos da doutrina, que eles assassinaram Jesus, acreditando que matando Jesus, matariam aquela ideia. Mas eis que a verdade não se acaba nunca, porque o mestre prospera e sua ideia segue adiante iluminando o planeta. Jesus tão somente explicava que futuramente dificuldades viriam, que iriam existir também guerras em seu nome, dos homens que não compreendessem a mensagem. E Kardec segue adiante na explicação, porque chega para Jesus um homem e diz: eu quero te seguir, mas deixa que antes eu enterre o meu pai. E Jesus o diz: deixai que os mortos enterrem os mortos. Parece muito duro, né? Parece uma falta de respeito ao culto dos que já foram. Mas eis que isto era um convite, meus irmãos, à compreensão do mundo espiritual. Eis que Jesus começava a explicar que a vida seguia adiante após a morte. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, fala também que aquele ensinamento serviria para toda a humanidade, porque mais adiante perceberíamos que o momento do enterro, do velório, era também o momento da divisão dos bens, e que a criatura buscava ou pensava em pegar a sua parte antes de despertar para o Evangelho. São os ensinamentos agora com a nova luz, meus irmãos. É o esclarecimento. O Espiritismo é a chave para compreender Jesus. E o Evangelho segundo o Espiritismo em si é uma dessas ferramentas. Traz para nós a alegria de viver no mundo em que podemos ter acesso a novos pensamentos, a novas explicações, em que podemos amar a nossa religião sem sermos fanáticos. Podemos expressar nossas opiniões, viver um movimento forte, sem a necessidade de hierarquias intocáveis. Eis que esse era o grande trabalho, eis que essa era a grande missão. A tal ponto, meus irmãos, a tal ponto, que no capítulo 20, Kardec, para nos esclarecer melhor, nesse capítulo intitulado Kardec, para nos esclarecer melhor, nesse capítulo intitulado Os Últimos Serão os Primeiros, no subtítulo Missão dos Espíritas, eis que o Espírito Erasto, trazendo a mensagem para nós, diz diretamente: alegrai-vos
verdadeiros espíritas, sigam adiante com a divulgação do novo dogma da reencarnação. Vocês são escolhidos de Deus. Iluminai o mundo, ensinando a caridade e os benefícios que isto traz para a população humana. Segui adiante com esta nova luz, falai aos que não querem ouvir. Não tenham medo, não tremam. As línguas de fogo já estão sobre suas cabeças. Alegrai-vos. Falai sobre desapego aos avarentos. Falai sobre felicidade aos que buscam a escuridão do mundo. Falai sobre a verdadeira fé. Segui adiante, falando aos poderosos que não vão querer ouvi-los, aos sábios e intelectuais que vão querer explicações, aos humildes que vão aceitá-los de todo o coração. Segui adiante, meus irmãos. E muitos dos espíritas cairão na caminhada. Como reconhecer os que estão no caminho certo? Os reconhecerão por muito se amarem, por muito servirem, pelo bem que fizerem ao próximo, pelo esclarecimento e a luz que levarem ao mundo. Esse é o ensinamento de Allan Kardec, meus irmãos. Este é um dos objetivos que este homem trouxe, com sua codificação baseada não somente nele, mas na universalidade dos ensinos. Porque as verdades que Kardec botou no Evangelho segundo o Espiritismo não vieram de um só médium, de um só espírito, nem tampouco dele mesmo. Kardec foi o nosso bendito codificador, que juntou mensagens vindas de várias partes do mundo e, utilizando do bom senso, codificou-as. As verdades chegaram por vários lugares, choveram dos céus e chegaram às mãos do homem certo, desse mensageiro. E me permitam, meus irmãos, porque no livro de Chico Xavier, por Humberto de Campos, Crônicas de Além Túmulo, é relatada o plano espiritual, a visão espiritual, quando do desencarne de Allan Kardec. Me permitam relatar para que a gente veja o quanto este homem era grandioso. Porque é dito no livro que ele ainda não havia, o seu corpo ainda não havia descido à terra. Kardec em espírito estava lá. E multidões de espíritos que foram por ele consolados. Pessoas comuns, aos quais ele enxugou as lágrimas, pessoas humildes, outros tanto mais poderosos da terra. Multidões estavam lá homenageando-o. E é relatado que naquele instante desce dos céus uma luz, iluminando aquele cemitério, as pessoas, os espíritos que lá estavam. E é refletido dessas luzes trechos deste livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. E dos céus, do alto dos céus, uma voz forte e doce diz a ele, Kardec: regozija-te com tua obra, levaste ao povo sofrido da terra o mel da esperança no meu amor. As tuas lágrimas não serão esquecidas. Auxiliaste o mundo e o Evangelho que tu trouxeste vai abrir os olhos da humanidade de agora em diante. E espíritos eleitos entonam hinos de agradecimento. E o codificador é levado, meus irmãos, para se encontrar com o próprio Jesus. Era esse o homem. É esse o que codificou para nós e para todo mundo o esclarecimento da lei de Deus. É esse o trabalho, meus irmãos. É isso que nós somos convidados a fazer. Porque se a gente lê tudo que existe no Espiritismo,
se a gente ler toda a codificação e decorá-la, e não aprendermos a servir, meus irmãos, é melhor começar de novo. Toda e qualquer compreensão que tivermos da lei de Deus, que não reverberar para o amor mais puro, está errada. Não adianta saber, meus irmãos, e não saber consolar. Observemos a grandeza de um local como esse. Trabalho no bem, vidas voltadas a servir ao Cristo, silenciosamente, sem propagandas, conforme o Senhor nos ensinou, conforme Kardec nos esclareceu. É viver o bem, meus irmãos, da forma mais humilde. Seja como for, viver o bem em todos os ambientes que andarmos. É trabalhar no bem voluntariamente, sem esperar nada em troca. Toda honra e toda glória ao Senhor Jesus. Somos tão somente instrumentos nessa caminhada. É de tal forma, meus irmãos, é de tal forma grandioso servir ao Mestre, que é relatado na psicografia de Chico Xavier, que um grande trabalhador do bem desencarnou e foi levado aos céus, onde ele pleiteava viver nas orbes celestes, nos lugares de luz. E ele trazia em sua vestimenta uma beleza fora do comum, um brilho especial. E diante do anjo que cuidava da entrada daquele lugar, ele se apresenta como candidato. O anjo encaminha uma dita balança para ver o seu peso espiritual, mas a balança não lhe é favorável. Aquele candidato se emociona, e o anjo consola, o abraça e diz: meu filho, volta para a terra, vai plantar o amor, e tu conseguirás. E ele volta, meus irmãos, determinado, inteligente, era um bom trabalhador, busca a fortuna da terra, constrói uma casa enorme, tem inúmeros servos e volta todos os seus servos no trabalho de auxílio ao próximo e aos necessitados. Com sua inteligência, ele vira um dos poderosos da terra. Mas esse era diferente, porque olhava também para os sofredores, ajudava todos os que precisavam e formou um verdadeiro exército do bem. Liderava uma equipe enorme que em seu nome entregava as necessidades dos pobres. E passado quase um século, esse homem volta para o plano espiritual, ainda mais iluminado, no seu semblante um respeito, se apresenta ao anjo, que o leva mais uma vez àquela balança, para saber se ele pode entrar. Mas a balança não permite. Ele ainda era pesado demais. Quase sem acreditar naquele diagnóstico, aquele homem chora. E o anjo explica: meu irmão, com a vida que tiveste na terra, ganhaste o posto de provedor dos necessitados. É preciso mais. Volta para a terra. Volta para a lavoura do amor. E aquele homem volta, meus irmãos. E dessa vez ainda mais inteligente, ainda mais capacitado. Se volta para os humildes, entra para a política. E caminha o caminho reto, acreditemos. Utiliza de seu poder político para servir a inúmeras criaturas necessitadas. Verbas enormes são voltadas para ajudar o próximo. Leva uma vida reta, honesta. São incontáveis os que oraram por ele quando ele desencarnou. E eis que ele se ergue mais uma vez para tentar entrar naquele lugar. O anjo observa que ele traz consigo ainda mais brilho, ainda mais luz. O seu semblante ainda é mais belo, a sua voz é melodiosa como uma harpa. Mas quando ele sobe naquela balança, ainda não era possível entrar. Ele quase não acredita e chora mais uma vez.
O anjo o abraça, o explica que com aquela vida ele atingiu o posto de benfeitor, mas que ainda era necessário voltar. Volta para a terra, meu filho. Vai lidar com o amor. E aquele homem vem. Mas desta vez é diferente. Porque a fortuna bate à sua porta, mas algo lhe diz que é melhor não abraçá-la. Deixa que ela siga adiante e se coloca como humilde servidor. Acha que será mais útil trabalhando com suas próprias mãos. Não existem mais servos fazendo o trabalho por ele. Vai aos locais mais difíceis da terra. Evita crimes, levanta os caídos, evita suicídios, enxuga lágrimas, lava feridas terríveis, adquire em seu próprio corpo infecções. As pessoas o chamam para que ele ascenda ao poder político, porque todos o amavam, isso é fácil. Ele diz que não, que prefere ser só um servidor. Leva a sua vida inteira voltada para o bem e com as mãos no que nós da humanidade chamamos de imundo. Leva toda a existência no meio da escória da humanidade, dos mais sofredores. Adoece, é pobre e desencarna. E ao chegar ao plano espiritual, ele se apresenta semelhante a um mendigo. A pele cheia de feridas, infecções, faltam-lhe dentes na boca, a beleza já não existe mais. Parece ser coberto por um barro vil, proveniente da energia dos locais que ele caminhava. E diz ao anjo: "Tende misericórdia de mim. O que será de mim agora? Que me apresentei a tu em esplendor, e agora sou todo barro, sou todo chaga." E aquele anjo o abraça e o beija no rosto, leva-o para aquela balança, e lá o fiel se movimenta, dando-lhe acesso aos reinos de luz. Entre incredulidade e lágrimas, aquele candidato caminha para se encontrar com os eleitos e escuta do anjo: "Meu filho, agora conquistaste o maior de todos os postos da terra. Agora tu és um servo. Vai para a luz." Aquele candidato entra e, como que por encanto, some da sua pele as feridas. Ele se vê limpo e convivendo com os felizes. Ele se tornou um servo, meus irmãos. E é isso que o Evangelho segundo o Espiritismo veio nos ensinar: a sermos servos de Deus. Quanto mais nós mergulharmos nesta obra bendita, mais nos tornaremos humildes trabalhadores do Cristo. É para isso que ele fez a codificação, meus irmãos. É por isso que nós estamos aqui hoje. Porque os servos não fazem diferenciação entre ricos, pobres, entre os gêneros, entre as cores. Os servos vão e amam. Os servos de Jesus dão as mãos ao trabalho. Foi isso que ele quis nos ensinar. Que nós possamos, meus irmãos, tirar este livro de luz e este livro de amor das nossas estantes, abri-lo, estudá-lo e colocá-lo nos nossos corações. Que nós possamos mergulhar nesse oceano de luz que Allan Kardec nos trouxe, nessas explicações benditas, na caminhada que ele fez pelo Sermão das Bem-aventuranças, nos explicando passo a passo. Que nós possamos ser servos do Senhor Jesus. Que nós possamos compreender o que estamos fazendo nesta caminhada e nessa existência. E que o Senhor Jesus abençoe
cada dia mais, cada família aqui representada, cada coração que está aqui presente. Que a luz do Cristo, iluminada ainda mais pelo Espiritismo, invada os nossos lares, chegue àqueles parentes mais difíceis, e que noites de amor como essa, meus irmãos, se repitam cada vez mais em nossas vidas, porque da minha parte eu jamais esquecerei. Fará grande diferença e será uma grande mudança na minha existência. E que o Senhor esteja conosco, hoje, agora e sempre. Muito obrigado por tudo.